que Ele vive, eu posso crer no amanhã. Mais bonito, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Meus amados irmãos e irmãs, hoje é uma noite de grande alegria para todos nós, noite de Páscoa, porque a Páscoa dura para nós por 50 dias, começada ontem com o domingo, aliás, de véspera no sábado de Aleluia. Vamos agora até o dia do Pentecostes, nesse grande tempo chamado tempo pascal. O tempo da Páscoa é o tempo da alegria, e nós, povo brasileiro, somos um povo que gostamos da alegria e da festa. Nada melhor do que celebrar São Benedito no contexto pascal. Ele reforça ainda mais nossa alegria e nosso desejo de estarmos com Deus. Na minha meditação desta noite, gostaria de falar sobre duas coisas. Primeiramente, sobre a santidade de Deus e a nossa santidade. E num segundo momento, sobre São Benedito, que é para nós um exemplo de um homem que colocou o seu coração em Deus. E por isso hoje é para nós essa referência, esse amigo do céu, esse intercessor que nós invocamos pela nossa cidade, pelas nossas famílias, pelo nosso trabalho. Primeiro ponto, a santidade. Nós acreditamos que só Deus é santo. No entanto, por conta da Páscoa, Jesus nos abriu as portas do céu e nós podemos ser santos a caminho da santidade de Deus. Nunca seremos completamente santos nesta vida. Sempre teremos defeitos, algum pecado, mas a gente pode melhorar. E quem deu isso para nós, essa graça, foi Jesus. Ora, por isso nós temos os santos, São José, São Benedito e tantos outros, porque eles se aproximaram mais do céu do que todos os outros, e se tornaram pessoas de um coração tão bom, tão reluzente, que as pessoas ao vê-los viam Deus. Por isso, geralmente nas imagens dos santos, nós vemos aquela coroa ou auréola, que representa a luz que vem de trás. Poderíamos dizer assim, um santo é uma pessoa que tem Deus nos seus bastidores. E Deus age tanto na vida dele, que a luz que vem daquela pessoa, na verdade, vem lá de trás, de alguém que está agindo, movendo, trabalhando no seu coração, ou seja, Deus nosso Senhor. É bonito ver que na nossa igreja nós temos dois tipos de festas: as festas dos santos e as festas de Jesus. As festas de Jesus, que são as principais, como por exemplo a Páscoa, elas fazem para nós o que nós chamamos de temporal, ou seja, as festas de Jesus no tempo. Mas ao longo do ano, junto com as festas de Jesus, nós temos a dos santos, que nós chamamos de santoral, o tempo dos santos. Porque a igreja nos dá esses dois tipos, de Jesus e dos santos. De Jesus, para mostrar a fonte do rio, e dos santos, para mostrar como esse rio da graça de Deus vai acontecendo na história. Jesus, para mostrar a santidade de Deus, e os santos para mostrar o que os homens e as mulheres se tornam quando vão se aproximando cada vez mais do Senhor. Jesus para mostrar a meta, e os santos para nos mostrar exemplos concretos. Quem são os santos? São como placas de trânsito.
Jesus é a nossa direção, Jesus é o caminho, Ele é a rota, mas cada santo vai nos dizendo: vai por aqui, evite esse caminho, cuidado, avança. Os santos são placas indicadoras que nos levam a Jesus. Por isso a gente celebra os santos e por isso hoje a gente celebra tão belamente São Benedito, que na cidade de Pindamonhangaba há tantos anos vem indicando os caminhos para sermos pessoas com o coração mais cheio de Deus. Quem foi São Benedito? E aqui eu vou para o segundo ponto da minha reflexão. São Benedito foi um ilustre homem. A palavra ilustre pode significar muitas coisas, mas eu indicaria 3. Chamamos de ilustre uma pessoa grandiosa, que se destaca. Também chamamos de ilustre uma pessoa sábia, aquela que tem luz. Como um lustre, temos o ilustre. E também são aquelas pessoas que ilustram, exemplificam, mostram alguma coisa que às vezes é difícil de entender. São Benedito é grandioso. Grandioso por quê? Porque seguiu o conselho do Evangelho. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. E sendo homem sem vaidades, sem orgulho, alcançou a graça de ser para nós um grande exemplo. Ilustre, porque grande, grande, porque humilde. Ao mesmo tempo um homem sábio. Mas a sabedoria de Deus, já nos ensina a Bíblia, é escândalo para os humanos. São Benedito não era um homem estudado, era um homem muito simples. E no entanto, muitos governantes, reis, o procuravam para que ele desse uma palavra e um conselho, porque conheciam São Benedito como um homem que tinha uma sabedoria muito prática. Apesar de ser iletrado, era um homem sábio, tinha a luz de Deus. Ilustre São Benedito. E por fim, ilustre porque ilustra, dá exemplo. Às vezes a gente fica pensando: como é que será que eu posso seguir Jesus? E a gente fica meio perdido. O que eu faço? Para onde eu vou? Não sei o que penso, não sei o que falo. E vem os santos e se tornam exemplos concretos daqueles elevados ideais da nossa fé. São Benedito é uma ilustração do Evangelho. Ao olharmos para ele, vemos desenhado de modo muito concreto as ideias que Jesus nos ensinou. Onde São Benedito se destacou? Em 3 lugares: nos trabalhos simples, nas grandes missões e na atenção aos que sofrem. São Benedito teve 3 grandes trabalhos, ou melhor, 3 pequenos trabalhos na sua vida. Ele foi pastor, agricultor e cozinheiro. Foram 3 trabalhos muito simples. O pastoreio, coisa de homem do campo. A agricultura, também coisa de gente muito simples no tempo dele. E cozinheiro, naquela época, muita gente olhava como um serviço de segunda categoria. Mas o que São Benedito fez? Transformou o simples num lugar de encontro com Deus. Os amados irmãos, a maior parte da vida da gente é coisa simples. A gente tem que acordar e arrumar a casa, temos que ir para o trabalho e dar conta, às vezes, de coisas que se repetem sempre, sempre, sempre. A gente fala: nossa, que tédio a minha vida não tem brilho, minha vida não tem graça. Mas olha a vida de São Benedito, era uma vida talvez mais simples que a nossa. O que ele fez? Transformou o simples num lugar da graça de Deus. Por isso São José Maria Escrivá diz que é importante rezar durante o trabalho. Ele dá um exemplo muito simples. Uma pessoa que reza cascando batatas. Ele fala assim: dize-me, antes cascava batatas, descascava batatas, e agora faço a mesma coisa. Ele diz: pois é, mas agora tu te santificas através das batatas. As coisas simples, quando são feitas com amor a Deus, vão se tornando para nós lugar de santidade. Olhemos para São Benedito e nos tornemos pessoas que aproveitam o simples para subir ao céu. Mas São Benedito teve uma vez na vida uma grande missão.
ele foi superior, responsável de todos os monges, aliás, os freis do seu convento. Apesar de ser simples, um homem recolhido, ele era chefe, ele era líder. E como é que São Benedito liderava? Liderava com prudência. O que significa prudência? Pensar todos os fatores. Será que é bom? Será que não é bom? O que será o melhor? Às vezes se consultar com alguém que tem uma boa opinião e só então tomar uma decisão. A virtude do líder é a prudência. São Benedito agiu assim. Ora, olhemos nós, como pais de família, donas de casa, chefes nos nossos trabalhos, a pergunta: nós lideramos com prudência? Nós pensamos em todos os detalhes? Ou vamos agindo de modo impetuoso e por isso vamos machucando pessoas, atrapalhando a vida das pessoas e não agindo com caridade? Aprendamos de São Benedito nas grandes tarefas, como ser chefe, líder, sermos ilustres, sábios, prudentes. Para terminar, São Benedito foi ilustre na atenção aos que sofrem. Uma vez bateram na porta do convento vários pobres, e São Benedito pediu ao porteiro que fosse dando pão a todos eles. Só que chegou uma hora que não tinha mais pão, só tinha um resto para os freis, e São Benedito disse: pode dar tudo, porque não nos faltará. E milagrosamente acontece uma das multiplicações dos pães. São Benedito consegue um milagre de que, partilhando o pão, apareça mais pão para eles, os freis, e para os pobres. Amados irmãos, quantas pessoas a gente conhece não estão passando necessidades? Nós passamos necessidade também, mas tem gente que passa mais do que nós. O Senhor nos chama ao milagre da partilha. Quando a gente doa, podendo, a gente já está sendo heróico. Mas quando a gente doa sem poder doar, quando a gente doa até de nós mesmos, faltando para nós, mais heróicos somos. Não deixemos de ajudar os outros por achar que a gente tem que ter muito para poder ajudar. São Benedito tinha pouco e sempre ajudou quem passava pela vida dele. Que nós, mesmo tendo pouco, nunca deixemos quem passa por nós sem algum auxílio. Que pode ser um pão, pode ser um copo d'água, pode ser uma oração ou uma palavra de incentivo. Mas quem passe por nós, como dizia Madre Teresa de Calcutá, saia de nós mais alegre, porque se encontrou com Deus através de nós. São Benedito, rogai por nós. São Benedito, rogai.